Olá, tudo bem? Neste vídeo eu quero trabalhar com você o conceito de cidadania na era digital. E este termo tem ganhado mais relevância nos dias atuais pelo fato de que a tecnologia ela tem ganhado cada vez mais espaço na sociedade. Todos os elementos tecnológicos têm, vamos dizer, se integrado à nossa vida de forma muito particular e ampliado a nossa forma de atuação no mundo. E nessa palestra eu quero justamente abordar o tema da cidadania associada ao contexto atual da tecnologia, da era digital e assim por diante. Todos esses elementos, de fato, eles devem ser direcionados para a construção de um mundo melhor, né? Um mundo mais estruturado, assim por se dizer. Esse termo cidadania certamente não é novo. Ele inicialmente foi trabalhado por alguns filósofos gregos, principalmente Platão e Aristóteles na, na antiguidade, onde eles tinham a ideia de que o cidadão é um ser natural, consciente dentro do Estado, ou seja, aquela pessoa que sabe exatamente qual é o seu papel e como contribuir para a sociedade, para o Estado. É claro que ao longo do tempo nós fomos aperfeiçoando esse conceito de cidadania e a gente já tem uma ideia um pouco diferente do que os clássicos tinham. Mas vamos abordar isso de uma forma mais elaborada. Bom, o nosso objetivo neste vídeo é uma palestra para justamente trabalhar o tema da cidadania na era digital e principalmente apresentar através de exemplos práticos um roteiro de ações possíveis de como um cidadão pode contribuir para a construção de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa e livre, e não só no âmbito digital, mas em diversos planos de atuação. Então, o objetivo é justamente esse. Essa palestra vai ser publicada nas redes sociais, vai ficar disponível gratuitamente para que você possa interagir comigo, mandar perguntas, eu posso mandar as respostas, ou seja, é um canal aberto aí para que a gente possa trabalhar esse tema e receber justamente sugestões para que a gente possa deixar esse material mais atualizado possível. Tudo bem? Bom, dando sequência aqui, o termo cidadania digital, né, ele está muito relacionado, sendo bem objetivo, com o compromisso com o uso correto e racional das inovações tecnológicas. Ou seja, é aquele cidadão que usa essas inovações tecnológicas para poder justamente atuar na sociedade e contribuir para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Né? Um outro aspecto é que a tecnologia ela tem sido utilizada como um meio de acesso aos direitos e deveres do cidadão. O Brasil hoje ocupa, se eu não me engano, o sétimo lugar no ranking de países mais, vamos dizer assim, digitalizados, ou seja, onde os governos têm investido para colocar os serviços de acesso ao cidadão no meio digital. Né? Então, ou seja, essas tecnologias elas nos permitem fazer uso dos nossos direitos e deveres como cidadão. Então, a cidadania digital também está relacionado com esse acesso através da tecnologia dos nossos direitos e deveres. Né? E vamos abordar também um conjunto de leis relacionadas ao tema, ou seja, desde da publicação da lei do Marco Civil da Internet, nós tivemos uma série de outras leis que estão relacionadas com o mundo digital e com a nossa relação com esse aspecto da vida. Tudo bem? Então, esse é o objetivo de nossa palestra neste momento. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Né? Meu nome é Daniel Machado, Daniel Alves Machado, eu sou aluno do curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Unileia. Essa palestra tem o objetivo justamente de compor uma das atividades da disciplina de Ambiente Profissional e de Extensão, a PEX 1, de orientação da professora Carla Reis. Então já fica o meu agradecimento à professora, à faculdade e todas as pessoas que têm ajudado aí nessa formação. Né? É a minha segunda formação, minha segunda graduação, eu já me formei em Direito e iniciei esse curso
e eu acredito que vai ser muito útil aí todo esse conhecimento que eu trouxe para vocês. Tudo bem? Dando sequência, vamos lá. Então, como eu falei, cidadania na era digital, ela envolve basicamente aí 3 grandes tópicos, né? Os direitos, os deveres e as leis. Ou seja, todo cidadão ele tem uma série de direitos, ele tem uma série de deveres e existe uma série de leis relacionadas com esses direitos e deveres. Então, dentro da cidadania digital, nós vamos trabalhar aí um conjunto de direitos que vai ajudar você a compreender melhor. E para cada um desses tópicos, é claro que eu vou me aprofundar, certo? É só para que vocês possam ter uma visão geral de cada tópico que nós vamos trabalhar. Então vamos lá, direto ao ponto. Um dos direitos do cidadão que utiliza os meios de comunicação, né, é o direito à inviolabilidade, ou seja, né, os dados, as informações que trafegam, elas só se destinam a quem está fazendo uso delas e ao proprietário dessas informações. Ou seja, uma pessoa interceptar as minhas conversas, as minhas mensagens, ou hackear ou invadir o meu celular. Ou seja, os nossos direitos garantem que esse tráfego de informações é inviolável, né? Então, esse é um ponto muito importante. E nós devemos saber como tratar e como lidar com essas informações para garantir que esse nosso direito seja preservado. Um outro elemento que vem associado a isso é justamente o direito a esse sigilo e a privacidade. Como assim? Isso significa, imagina que você vai a uma clínica, né, e vai fazer uma série de exames. Aquelas informações que estão presentes no seu prontuário médico, elas só se dizem respeito a você e ao seu médico. Então, ou seja, é muito importante que dentro daquele ambiente, essas informações, aquela instituição respeite o sigilo e a privacidade de você, né, em relação aos seus dados. Daí, justamente, que surge a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós vamos comentar logo à frente, que é justamente para proteger os nossos dados e as informações que estão relacionadas com a nossa privacidade, certo? E um outro elemento que vem justamente nesse sentido é a liberdade de expressão, é a nossa capacidade de expressar o nosso pensamento, a nossa opinião, quer ser em público, né, ou nas redes sociais e assim por diante. Então, também é um direito do cidadão ter proteção da sua liberdade de expressão. E uma inovação muito interessante que eu quero trazer também para vocês é a simplificação nos serviços públicos. Ou seja, é possível nós como cidadãos e principalmente você que trabalha na área de tecnologia da informação, nós podemos contribuir para que os serviços públicos sejam mais eficientes. E existe um instituto, né, uma lei que nos auxilia para que os serviços sejam simplificados, sejam otimizados, né? E isso é uma forma de cada um de nós poder contribuir para melhores serviços públicos. E é claro também, já se discute aí que o acesso à internet e à comunicação é um direito fundamental. Ou seja, por quê? Porque como todo o sistema, todo o governo está cada vez mais digital, para você acessar os seus direitos e deveres, é importantíssimo que você tenha, né, esse canal de acesso à internet como um elemento essencial para a nossa convivência, né? Então, esses são basicamente os nossos direitos em relação à cidadania digital, certo? Mas acaba por aí? É claro que não. Todo direito ele vem automaticamente associado a um conjunto de deveres, né? Então vamos botar aqui os deveres. E nesta palestra eu quero justamente também abordar com mais ênfase esse conjunto de deveres, ou seja, de comportamentos esperados de um cidadão ao fazer uso da internet. Por exemplo, não usar imagens, vídeos e músicas de outros sem a prévia autorização. Às vezes a gente acha só porque uma música, uma imagem, um vídeo está lá disponível
na internet é que ele pode ser usado de forma indiscriminada. Não é assim. Existe um conjunto de leis que protege a produção intelectual, são os direitos autorais, e existe uma série de procedimentos que você pode fazer para utilizar imagens, músicas e outros elementos aí nas suas produções, certo? Então, eu vou mostrar para vocês os caminhos legais para que isso possa acontecer, né? Algo importante também que nós não devemos fazer, que está dentro aí não enviar mensagens ofensivas em qualquer meio. Ou seja, né, só porque eu discordo da opinião de uma pessoa, que eu não gosto de um certo tema, isso não me dá o direito de ser ofensivo, ser agressivo, ser violento nos meios de comunicação. Então, existem leis também que protegem as pessoas de sofrer esses ataques, né? E nós vamos falar sobre essas leis também nessa palestra, né? É importante também que a gente saiba que existem canais, né? Se você foi ofendido, se você, de certa forma, foi agredido, né? Você pode buscar e fazer uma denúncia, né? E registrar, né, um boletim de ocorrência. Hoje, muitas delegacias civis, elas têm um boletim online, então você pode entrar na delegacia de polícia civil do seu estado e fazer um boletim de ocorrência, né, relatando um fato, um crime e colocando todas as informações pertinentes sobre algum abuso, né, em relação à lei. Então, isso também nós podemos e devemos fazer, né? E outra coisa muito importante é não participar de cancelamento ou linchamento digital sem um devido processo legal. Às vezes as pessoas, no calor da emoção, acabam entrando em uma onda de cancelamento, de linchamento digital, sem apurar a verdade dos fatos, sem ter uma certeza de que aquilo que foi vinculado é verdadeiro. Então nós vamos estar fazendo muito mais mal do que bem para a humanidade, para a sociedade, se a gente age de forma impulsiva e de forma irracional. Então, esse é um conjunto de deveres que nós devemos ter como cidadãos no uso da internet, certo? Só para vocês terem uma ideia, olha só, isso aqui é só um rol exemplificativo da quantidade de leis que estão relacionadas com o tema cidadania digital. Então, é a Lei Geral de Proteção de Dados, é a LGPD, né? Ela vai justamente tutelar a proteção dos nossos dados para que esses dados não possam ser vendidos, comercializados ou transmitidos a outras pessoas ou outras instituições que não têm relação direta com a pessoa, certo? E aí a gente acaba sofrendo assédio ou sofrendo, né, algum abuso por instituições ou pessoas que queiram se aproveitar daquelas informações. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados veio justamente para proteger o cidadão nesse sentido. Aí tem uma outra lei, né, a Lei Azeredo, que é para justamente o combate ao racismo pela internet, né? Uma outra lei importante é a Lei Carolina Dickmann, né? Um apelido que as pessoas dão às leis pelo fato de onde ela surgiu, né? No caso aí do Azeredo, é um deputado que propôs esse conjunto de normativo, né? A Lei Carolina Dickmann surgiu porque ela teve o seu celular invadido e suas fotos íntimas expostas na internet. Então, essa lei é específica para crimes de invasão de computadores, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Existe o Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, que é essa lei 3.460, que é justamente, também ela permite a gente agilizar ou propor melhorias nos serviços públicos digitais para que a gente possa ter um melhor resultado, né? E é claro também a lei do Marco Civil da Internet, que disciplina o uso da internet no Brasil e estabelece princípios, garantias, direitos e deveres e diretrizes para a atuação do Estado. Então, seja uma lei bastante ampla aí, também com alguns pontos polêmicos, mas nós não vamos entrar nas polêmicas. Vamos só mostrar aqui que existe esse conjunto de leis que é importante para o nosso exercício da cidadania digital. Então,
uma série de exemplos eu vou trazer aqui para que vocês possam compreender melhor. Claro que a gente não vai estudar todas essas leis em detalhes, porque o nosso tempo não é suficiente para isso, mas já serve como referência para que você possa saber começar, né, ou seja, um estudo mais direcionado para isso, certo? Dando sequência, então, vamos falar de crimes virtuais. Existe um conjunto de crimes virtuais. Basicamente, os estudiosos separam em 3 grupos esses crimes virtuais. E eles se caracterizam, o primeiro grupo desses crimes, ele está caracterizado pela qualquer conduta ilícita, né, contra o hardware ou contra o software de uma máquina, englobando tanto a sua parte física ou quanto a sua parte tecnológica. Como assim? Aqueles crimes que a pessoa, o infrator, busca invadir o software, invadir o hardware, ou seja, o seu celular, o seu computador, o seu tablet, com o objetivo tanto de destruí-lo, ou destruir o conjunto de informações que estão ali, ou apenas se aproveitar realmente de uma situação para que ele possa ter o controle da sua conta do WhatsApp, para que ele possa ter o controle e ver as suas mensagens no seu e-mail, ou seja, esses crimes que envolvem, ou seja, a atuação do criminoso na invasão do sistema físico ou do software de uma máquina que contém informações pessoais. Então, esse é o primeiro grupo de crimes, certo? Há um segundo grupo de crimes que utilizam a internet para pôr em prática uma conduta onde o alvo não é o computador e nem é a pessoa, mas ele quer outros bens jurídicos, ele quer outras coisas, ele quer dados de transações bancárias, ele quer a senha do seu banco, a senha para você fazer uma transferência, ou ele quer fraudar algum elemento para obter uma vantagem material, vamos dizer, né? Então existe o crime de invasão e existe esses crimes que estão relacionados justamente ao roubo ou da identidade ou de informações sensíveis ali do indivíduo, certo? E um terceiro grupo de crimes está relacionado justamente com, por exemplo, a pedofilia, ou seja, pornografia infantil, certo? O racismo, ou seja, quando você tenta desvalorizar ou discriminar uma pessoa em razão da sua cor, né? Então isso não se restringe às pessoas negras, não se restringe aos indígenas, qualquer tipo de racismo em relação à cor, à nacionalidade, ao sexo, à condição social e assim por diante, ela é penalizada nesse sentido, ou seja, o racismo ele não está ligado somente a uma cor específica ou a um grupo específico de um étnico, né? Mas ele vai proteger todas essas relações, certo? O bullying, né? Que é justamente aquela chacota que as crianças geralmente fazem uns com os outros ou com os adolescentes e assim, ou os adultos para com esse grupo de jovens e assim por diante. Então, ou seja, o bullying já é também algo que é protegido, né? E aí existe outros, né? E porque isso pode ocorrer tanto por e-mail, em redes sociais, bate-papos e outros meios, mas de qualquer forma que você atuar nesse sentido ainda vai ser crime, né? Então é importante que as pessoas tenham consciência desse conjunto de elementos, né? Um caso que eu vi recentemente, um garoto estava numa festa, foi ao banheiro, deixou a porta aberta e outros coleguinhas foram lá e tiraram foto daquele garoto, né, sem roupa, em uma posição específica e mandou para o grupo de WhatsApp da escola, né? Então, ou seja, essas pessoas que tiraram essa foto com o intuito de denegrir a imagem daquele garoto, estão cometendo crimes? Sim, estão cometendo crimes. Então, é importante que a gente saiba que esses comportamentos são inadequados, certo? Então, isso é um conjunto de crimes virtuais que nós devemos saber para evitar de cometer e para também, quando você presenciar ou tiver conhecimento, você possa denunciar, possa justamente alertar que aquele comportamento é inadequado, certo?
Dando sequência, essas leis, né, existem algumas leis mais específicas, com o objetivo de serem mais efetivas, né, que se tornaram referência tratando-se de crimes virtuais. É a Lei Azeredo, que combate o racismo, como eu falei, e a Lei Carolina Dickmann, que tipifica os crimes de invasão de computadores para obter vantagem ilícita, ou falsificação de cartões, ou de documentos particulares, ou interrupção de serviços eletrônicos de utilidade pública, né? Então, ou seja, aqui já descreve um pouquinho mais sobre esses crimes. Por exemplo, um hacker que invade o site de uma empresa de ônibus público e ele, vamos dizer assim, apaga os cadastros e impede que as pessoas que utilizam cartão de estudante possam utilizar. Isso é crime, né? Então, ou seja, o fato dele entrar num site ou num sistema informatizado de uma empresa e interromper os serviços daquela instituição, isso é um crime tipificado nessas novas leis mais específicas, principalmente nesse caso aqui da Lei Carolina Dickmann, certo? Que é a Lei 12.737. Dando sequência, só para vocês terem ideia, está aqui na Lei Carolina Dickmann, né? Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico ou informático, telemático ou de informações de utilidade pública, né? Então, isso é crime, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, ou seja, né, eu fui lá, né, entrei consegui entrar no sistema da empresa de abastecimento de luz e desliguei os sistemas de segurança, desliguei qualquer serviço lá que deu um apagão em uma parte da cidade. Meu amigo, no mínimo, pena de detenção de 1 a 3 anos aí e multa, né? Outro artigo dessa própria lei diz a falsificação de documento particular, né? Ou os dados do cartão lá de crédito, né? Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa, né? Então, a falsificação de documento, né? Ou a simulação de informações para você ter benefício também é crime, né? E aí, a invasão de dispositivo informático alheio conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Mecanismo de segurança é aquela senha ou a validação, né, que a gente tem para acessar o nosso computador, o celular ou o tablet, né? Com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização explícita ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem. Então, né, isso aqui é típico do namorado ciumento, da namorada ciumenta, do companheiro, da companheira, da esposa, do esposo, que colocam um software espião para poder ficar vigiando aquela outra pessoa. Então, essa lei se refere a esse tipo de comportamento. Ou quando alguém pega o seu dispositivo, tenta quebrar a senha para poder entrar no seu dispositivo e obter ali alguma informação ou ficar realmente investigando o que você fez, né? Pena de detenção de 3 meses ou de 3 meses a 1 ano e multa. Então, são crimes aí já tipificados para vocês saberem. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Existem inúmeros outros tipos de crimes, mas esses aqui eu quis mostrar para que vocês possam ter uma visão de que as leis estão cada vez mais detalhadas aí nesse sentido, né? Então você pode buscar aí se proteger. Bom, aqui é só para vocês terem ideia, porque o mundo muda rápido, né? Então, ou seja, existe um projeto de lei para criação de um programa de inclusão digital para idosos. É um PL, né? Um PL é um programa, um plano de lei, né? Ou seja, é um projeto de lei, na verdade, né? Que é esse projeto 1395, que tem como objetivo oferecer acesso a cursos e entidades públicas de acolhimento de idosos para promover a socialização e permitir o acesso à informação e cultura, além de tornar as pessoas mais independentes e produtivas. Então aqui é justamente para capacitar as pessoas mais idosas
para conseguirem utilizar a internet e acessar outros serviços públicos com mais eficiência. Então, é um projeto de lei, provavelmente ele vai gerar frutos, ou seja, nós vamos ter em breve um conjunto de leis voltados para a proteção do idoso. E aí não para, tá, gente? Esses projetos de lei, eles são dinâmicos. De acordo com a necessidade da sociedade, vai ser criando novas leis para que a gente possa regular toda essa atuação, né? Dando continuidade, essa aqui é uma lei muito específica, mas ela é muito interessante porque ela é a lei de defesa do usuário e da simplificação, né? O objetivo é abordar a nova sistemática e os procedimentos para o atendimento aos usuários trazidos pela Lei 13.460, né, do Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, né? Então existe um decreto que vai regulamentar toda essa lei, mas no fundo, o que ela diz? Se você percebe, ao utilizar um serviço público, que existe uma maneira mais simples, mais ágil para que aquele serviço possa ser prestado, você pode entrar em contato com aquele órgão, mandar a sua solicitação, explicar qual é a sua visão, a sua tese, e aí o órgão público ele é obrigado a levar isso em consideração e se a sua ideia e se a sua sugestão cumprir todos aqueles requisitos, ele tem que realmente modificar o fluxo de trabalho para que seja mais simples para o usuário. É muito interessante essa lei, eu aconselho que vocês tenham um pouco mais de contato e vocês vão perceber que em todo o site dos órgãos públicos, principalmente dos federais, ele vai ter um íconezinho chamado Simplifique. E através desse botão você entra e vai preencher um formulário para simplificar o acesso àquele serviço que você está utilizando, certo? Dando sequência aqui, né? Por exemplo, aqui só para mostrar para vocês, esse aqui é o site do governo do Distrito Federal. Então, lá eu entrei e quero agendar, né, a minha doação de sangue. Eu dou sangue frequentemente e era um site bem burocrático. Eu entrava com a senha, tinha que digitar um monte de nome, um monte de coisa. Era muito complicado para você agendar o serviço para doação de sangue. E aí eles reformularam todo esse processo, ficou muito mais simples. Então você entra num site onde você pode agendar vários serviços públicos, clicou aqui no Hemocentro, né, Fundação Hemocentro de Brasília, ele vai abrir já direto qual é a data que você quer agendar para fazer a sua doação. E aí depois é só validar com seus dados, você entra com a senha GovBR lá, né, que é a sua identidade do GovBR, já fica tudo registrado. Então, ou seja, é um exemplo de que essa simplificação ela funciona e ela passa a ser super eficiente no nosso dia a dia, certo? E aqui, mudando já de assunto, uma outra lei super importante é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E o que essa lei trata, né? Ela foi editada em 2018, mas ela só entrou efetivamente em trabalho mesmo, ou seja, agora em 2020, 2020 e em diante, né? Paulatinamente ela foi sendo implementada, certo? Mas o que ela protege? Ela protege essas informações que você coloca na internet, as suas informações pessoais e principalmente as informações sensíveis, para que essas informações sensíveis não possam ser utilizadas de forma indiscriminada, certo? E a palavra que direciona justamente esse trabalho é o consentimento. Então, ou seja, você entrou num site, está utilizando algum serviço, para que aquelas informações possam ser reutilizadas, você tem que dar consentimento. E a qualquer momento você pode justamente revogar esse consentimento, certo? Então o objetivo é esse, né? Na LGPD, o consentimento do titular dos dados é considerado elemento essencial para o tratamento, regra excepcionada nos casos previstos do artigo 1, né, da lei. A lei traz várias garantias ao cidadão comum poder solicitar que seus dados pessoais sejam excluídos
revogar o consentimento, transferir os dados para outro fornecedor de serviço, entre outras ações. O tratamento dos dados deve ser feito levado em conta alguns requisitos, como a finalidade, a necessidade a serem previamente acertados e as informações ao titular. Vou dar um exemplo para vocês. Você utiliza um banco digital, ou um banco tradicional, né? Lá tem uma série de informações sobre a sua capacidade de pagar as contas e ter crédito, né? Só que em um certo momento você está infeliz com aquele banco, então você pode solicitar que todo o seu cadastro seja transferido para outro banco. E todo o seu histórico positivo seja registrado lá, e aí você manda para aquele outro banco, onde o banco vai analisar e vai falar, olha, essa pessoa realmente aqui tem um histórico muito positivo, então ela pode ter acesso a crédito. Se você então, antes você mudava de banco e aí todas aquelas informações ficavam restritas àquele banco e aí acabou, você teria que começar a sua história do zero com aquele outro banco, né? Então, ela permite isso, que você tire as informações de um banco, mande apagar e mande para outro banco e ali você consegue dar continuidade nos seus serviços, né? Mas isso não é só para os bancos, isso é para todas as empresas que utilizam os seus dados, certo? E o mais importante, existe uma instituição para fiscalizar e aplicar penalidades pelo descumprimento da LGPD, né? Então não é uma lei só para ficar na lei, não, ela existe uma instituição que vai te ajudar aí. E se você tiver dúvida, inclusive você pode consultar essa instituição que vai te dizer como proceder da forma adequada, né? A instituição é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD, né? E só para vocês terem ideia, tem um site dela aqui para vocês que eu trouxe, né? Então tá aqui, ó, www.gov.br/ANPD, certo? Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aqui você vai encontrar mais informações sobre a LGPD, inclusive você pode fazer a sua reclamação e assim por diante, certo? Então fica a dica para que você possa entender um pouquinho mais sobre a LGPD, né? Dando sequência, vamos falar de noções gerais de direitos autorais. Lembra que eu falei logo lá no início que só porque você encontrou uma foto na internet, ou uma música, ou um vídeo, você não pode utilizar essa obra intelectual, porque alguém criou aquela imagem, aquele vídeo ou aquela música de forma indiscriminada. O ideal é que você busque autorização do autor para utilizar aquela obra, certo? Aquela imagem, aquele vídeo e assim por diante, né? Por exemplo, qualquer criação intelectual ela é protegida pela lei de direitos autorais no Brasil. E ela, só para vocês terem ideia, ela vigora mesmo após a morte do autor. Você fala assim, mas essa foto aqui foi tirada por uma pessoa que já morreu há muito tempo. Pois é, mesmo assim, ela ainda é protegida pelos direitos autorais. Ela só perde a proteção após 70 anos a morte do autor, né? Então, seja, mas uma música já é popular. Não, aquela música você tem que checar se você pode utilizar, certo? Bom, e onde você pode adquirir mais informações sobre isso? Só para que vocês tenham uma ideia. Tá aqui, ó. Aqui é o site da Câmara Brasileira do Livro. Caso você queira registrar um livro, uma poesia, uma música, a letra de uma música, você pode entrar justamente nesse site, certo? Que ela é a instituição responsável pelo registro de direitos autorais no Brasil. E aqui ela vai te dar informações, né? Tá vendo aqui, ó, cblserviços.org.br. Então, ela vai falar sobre o registro autoral e assim por diante, só para que vocês possam ter uma ideia. E esse registro, inclusive, ele tem a abrangência internacional. Você registrou no Brasil, ele vai valer também internacionalmente, só para vocês terem uma ideia. Tudo bem? Então, fica a dica aí para que vocês possam ter essa visão, né, que os direitos autorais são protegidos. É muito interessante, mas só para vocês terem uma ideia,
existe uma iniciativa internacional que eu vou mostrar aqui para vocês. Opa. Ah, antes de tudo, quero falar disso aqui também, olha. Vejam só, esse site aqui é um site mantido pelo governo federal que se chama dominiopublico.gov.br. Nele você encontra músicas, textos, fotos, imagens com direito público, ou seja, aqui você vai encontrar uma série de obras que estão livres de direitos autorais, para que você possa utilizar na sua produção ou você possa fazer adaptações e assim por diante, né? Então, por exemplo, as obras do Machado de Assis estão aqui, né, completas, disponíveis, e você pode, inclusive, baixar, utilizar, né, fazer uma sua própria edição dos livros do Machado de Assis sem nenhum problema de pagar direitos autorais, porque a morte dele já ocorreu há mais de 70 anos, então toda a sua obra está disponível em domínio público. E é muito interessante que você pode pesquisar por várias categorias, músicas, imagens, vídeos e assim por diante. Fica a dica aí se você quer utilizar. Agora, se você quer ser mais... Ah, Daniel, o que eu quero não está aqui. Vou te apresentar aqui como funciona as licenças Creative Commons. Ela é bastante conhecida na internet. Por quê? Porque ela foi... O grande problema é o seguinte. Como é que eu sei se aquela foto é livre? Se aquele vídeo eu posso utilizar? Então, foi criado uma organização internacional sem fins lucrativos que criou 6 tipos de licenças, onde diz, você autodeclara, olha, essa foto que eu tirei, eu vou deixar disponível para qualquer pessoa utilizar. Tá? Então essa instituição é chamada Creative Commons. E as licenças, né, por isso que são chamadas licenças Creative Commons. Ela foi criada por um grupo de universitários, né? E o objetivo era justamente isso, permitir a padronização de declaração de vontade no tocante ao licenciamento e distribuição de conteúdos culturais em geral. Então, textos, músicas, imagens, filmes e outros, de modo a facilitar seu compartilhamento e recombinação sobre a lei de copyright, ou seja, né, de direitos autorais. Então, essas licenças foram criadas para que você possa declarar, olha, eu produzi isso aqui, eu permito que as pessoas utilizem. Então, existe uma série de orientações que a instituição sem fim lucrativo coloca, mas eu trouxe aqui para vocês, para que vocês possam entender como funciona cada uma dessas licenças, né? Então, cada licença ela tem um nome, né, que é essa atribuição CC BY, né? E aí tem esse ícone que identifica qual é a licença e aqui está a descrição da licença, né? Então, essa licença, você vai ver nos vídeos do YouTube, você entrando lá na descrição dos vídeos do YouTube, as pessoas têm a opção de colocar qual é o tipo de licença Creative Commons elas querem atribuir aos seus vídeos. E aí isso vai te dizer se você pode ou não utilizá-las. Vamos lá então, né? Essa licença que está aqui, ela permite que os outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que atribuam o devido crédito pela criação. Então, ou seja, a pessoa, por exemplo, nesse vídeo que eu estou colocando aqui para vocês, eu vou colocar lá essa licença. Qualquer pessoa pode pegar o meu vídeo ou parte dele, fazer uma mixagem, cortar, botar em outro, e ela inclusive pode utilizar esse vídeo comercialmente, né? Então, ou seja, a pessoa que utilizar parte do meu vídeo, ela pode fazer um vídeo e pode passar a ganhar dinheiro com ele, sem nenhum problema. Quem atribui isso? Eu atribuo às minhas produções, certo? É a licença mais flexível de todas. Só que a pessoa tem que dizer, olha, esse vídeo aqui, esse trecho ou essa parte desse conteúdo eu retirei da palestra do Daniel Machado sobre cidadania na era digital, certo? Ele vai dizer lá de onde ele tirou. Então é recomendado para maximizar a disseminação e o uso dos materiais licenciados. Então essa é a primeira licença. A segunda licença é essa licença, né,
que tem esses dois ícones, né, juntos, né? Essa licença permite que os outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito e que licenciem as novas criações sobre termos idênticos. Ou seja, a pessoa só pode mixar, alterar os meu vídeo, ou minha produção, ou minha foto, se ela também colocar na licença dela, que também vai ser livre e disponível para qualquer pessoa, né? Esta licença costuma ser comparada com as licenças de software livre e de código aberto, ou copyleft. Todos os trabalhos novos baseados no seu terão a mesma licença. Portanto, quaisquer trabalhos derivados também permitirão o uso comercial. Esta é a licença usada pela Wikipédia e é recomendada para materiais que seriam beneficiados com a incorporação de conteúdos da Wikipedia e de outros projetos com licenciamento semelhante. Então, por exemplo, eu entrei no site da Wikipedia e copiei parte desse material e eu coloco lá. Então, a Wikipedia fala, olha, minha licença é essa. Então, todo o material que eu produzi, ele tem que sair com a mesma licença. Ou seja, eu não posso nem ampliar e nem restringir. Não. Se eu copiei e eu estou utilizando essa licença específica exige que eu retribua, que eu faça a mesma coisa com o material produzido, certo? Muito interessante, né? Então vamos para a próxima. Essa aqui exatamente, o ícone modifica, né? Olha, presta atenção, né? Aqui é um bonequinho com o SA, by SA. Essa aqui, ela é diferente, né? Essa licença permite a redistribuição comercial e não comercial, desde que o trabalho seja inalterado no seu todo com um crédito atribuído a você. Então, ou seja, aqui eu estou dizendo, olha, as pessoas podem até comercializar, mas elas têm que dizer exatamente quem foi que fez e elas não podem modificar. Ou seja, se eu tiro uma foto de uma paisagem lá de Brasília com o pôr do sol, né? As pessoas podem utilizar a minha foto, mas elas não podem alterar a foto e tem que colocar os créditos na foto. Mas elas podem até vender, fazer um quadro, não tem problema, mas ela não pode ser alterada, certo? E tem que estar lá a atribuição do crédito de quem fez. Tá vendo que... E quem define isso? É você, dono da propriedade intelectual, que vai atribuir essa licença, certo? E aqui é um outro tipo de licença, tá vendo que o ícone mudou? Aqui já tem aquele cifrão, né, com o proibido. Essa licença permite que os outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, ou seja, ele não pode comercializar, embora os novos trabalhos tenham que lhe atribuir o devido crédito e não possam ser usados para fins comerciais. Os usuários não têm de licenciar esses trabalhos derivados sobre os mesmos termos. Ou seja, eu posso até fazer modificações e tudo, mas eu não posso cobrar por aquilo que eu venho a produzir. Porque se eu utilizar parte do meu trabalho, de algum material que tem essa licença, eu não posso comercializá-lo, certo? Dando sequência, aqui começam as licenças mais restritivas, né? Então aqui, essa licença permite que os outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam a você o devido crédito, que licenciem as novas criações sobre os termos idênticos. Então aqui, eu posso mixar, eu posso alterar, não posso comercializar e tenho que manter as mesmas licenças da qual eu consumi, certo? Dando sequência, aqui, esta é a mais restritiva das licenças, né? Só permite que os outros façam download de seus trabalhos e compartilhem desde que atribuam a você, mas sem que possam alterá-las de nenhuma forma ou utilizá-las para fins comerciais. Por exemplo, eu gravo uma música e eu coloco no meu site. Então as pessoas podem baixar minha música, podem ouvir a música, podem tocar na festa. Eu posso, só que eu tenho que sempre dizer, essa música
é de tal autor e eu não posso alterar a música, certo? E eu não posso vender ou cobrar de alguém que esteja consumindo aquele material, certo? Então, só para que vocês tenham uma ideia de que existe uma forma de você deixar declarado como você quer que a sua produção cultural e intelectual seja consumida por outras pessoas, através dessas licenças. Ela é um padrão já mundial, tá, gente? Muitos países, muitos produtores, em larga escala, têm utilizado. E eu acho muito interessante porque isso traz transparência e segurança quando você for utilizar qualquer conteúdo nesse sentido, certo? Aqui um resumo, tá? Eu tirei esse resumo, né, essa imagem aqui que faz uma comparação justamente do site da Wikipedia, né? Então ele faz, né? Olha, tá aqui cada um dos símbolos, diz aqui qual é a atribuição, se você pode remixar, tá vendo aqui? As primeiras podem ser remixadas, essas aqui de baixo não podem ser remixadas, né? Então tem esse detalhe. Aqui, permissão de uso comercial. As primeiras podem, as outras aqui têm restrições, né? E vai assim por diante. É só para que você possa ter uma visão de resumo do que a gente acabou de apresentar. Tudo bem? Aqui é só para mostrar para vocês que nós chegamos ao fim, né? Vimos os principais direitos que você tem à internet, a inviolabilidade, o sigilo, a privacidade, a proteção aos seus dados, a liberdade de expressão, a simplificação dos serviços públicos e o acesso à internet e comunicação. Vimos os deveres, né? Não usar imagem, vídeo e músicas de outros sem a prévia autorização, ou se aquilo que você está usando tem a licença Creative Commons, você pode usar de acordo com a licença. Não enviar mensagens ofensivas, né? Ou seja, denunciar o abuso à lei e não participar de cancelamento ou linchamento digital, né? E aí é o conjunto de leis que nós abordamos. Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Azeredo, a Lei Carolina Dickmann, o Código de Defesa de Usuário de Serviços Públicos e o Marco Civil da Internet, que é realmente uma lei que fecha todo esse ciclo, né? Bom, então, para fechar, deixo aqui meus agradecimentos à Faculdade Unileia, né, a toda a equipe aí do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e, em especial, à professora Carla Reis, né, da disciplina Ambiente Profissional e de Extensão, Apex Zoom, né. Finalizamos, deixar ali o meu e-mail para que vocês possam tirar suas dúvidas, né, danielmachado.adv@gmail.com. Vocês podem entrar em contato comigo, tirar dúvidas, mandar sugestões. Estou à disposição de todos vocês aí. Nossa palestra ficou um pouquinho longa, mas o objetivo era justamente esse, abordar os principais pontos da cidadania digital. E quero um alerta aqui. Nós, profissionais da área de TI, da tecnologia da informação, somos responsáveis para difundir essas ideias, para fazer com que os nossos alunos, nossos colegas, nossos familiares possam utilizar os serviços que estão na internet de forma mais consciente e que eles possam se proteger dos males e dos perigos que envolvem o uso dessas tecnologias, certo? Então, é muito importante que a gente se torne cada vez mais consciente e que com o nosso trabalho possamos trazer para a humanidade um pouco mais de, vamos dizer assim, de evolução no caminho certo, que a gente possa crescer no caminho certo, certo? Então ficam meus votos para que vocês possam ser cada vez melhores na sua respectiva área de atuação. Um grande abraço a todos, até mais.